Carol. Eu sou praticante do budismo de Nichiren e também eu sou membro da Associação Brasil Soka Gakkai há 4 anos. E eu atuo na cidade de São Carlos e também atuo como líder responsável da divisão feminina de jovens. E eu vou passar a palavra ao Carlos para ele se apresentar. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, né? Meu nome é Carlos Roberto, mas me chamo de Carlinhos. Eu sou membro dessa organização desde 1984 e tenho a responsabilidade como responsável da Regional São Carlos, tá? É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente preparou um pouco desse diálogo, uma forma para direcioná-lo, né, e acabou dividindo em 3 partes, né? Na primeira parte a gente vai falar um pouco sobre o que é o budismo, na segunda nós vamos falar sobre como nós praticamos, e na terceira a gente vai falar um pouquinho sobre a organização que nós fazemos parte, tá? E assim, cada parte a gente pode parar para ter um tempinho para vocês fazerem perguntas ou as curiosidades, tá? Pode ser assim, combinado? Pode. Então tá bom. Bom, eu vou começar, né, falando sobre o budismo de Nichiren Daishonin, mas antes eu gostaria de saber de vocês quem já viu alguma coisa sobre budismo, conhece algum budista, dependente se é de Nichiren Daishonin, já teve algum contato, pode levantar a mão ou falar um sim. Ah, bacana. Legal. Usando a mão aí. Bacana. Bom, eu vou começar, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente preparou um slide aqui. Só confirma se vocês estão conseguindo me ver. Sim. Sim. Sim? Maravilha. Bom, então, o que é o budismo, né? O budismo é o estudo dos ensinos do Buda, né? Então, são todos os sutras que foram expostos pelo Buda. Então, eu creio que algumas pessoas já ouviram falar no termo sutra, né? Então, no budismo, são os estudos expostos pelo Buda, os ensinos, desculpa. Aí tem a dúvida, né? Às vezes tem algumas curiosidades em relação ao budismo, ele é uma filosofia, o budismo é uma religião, o budismo é uma ciência, o que é o budismo, né? O budismo, ele é uma filosofia, porque a filosofia em si, ela dá à luz às verdades, né? Em diversas áreas. E o budismo, ele dá à luz às verdades que o Buda despertou. Então, é uma filosofia. E também uma religião, porque a gente tem como praticar essas verdades que foram expostas. Então, o budismo é uma filosofia de vida e também uma religião. E aí, quais são os objetivos do budismo? O objetivo principal do budismo é capacitar que todas as pessoas elas possam atingir o estado de Buda. E daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é o estado de Buda. E como benefício é a compreensão da realidade da vida. Tem muita gente que pode falar assim, como a realidade da vida às vezes é dura, né? É complicada, tem momentos bons, ruins, né? Então, o que é essa compreender a realidade da vida? Também vou estar abordando um pouquinho, tá? Bom, e quem é Buda, né? Buda, ele não é um ser superior, um ser transcendental, não é um deus, não é uma entidade. Buda é uma pessoa, tá? Então, mas
nós temos, né, o Buda, né, que despertou, né, que é o Buda histórico, o Buda fundador. Eu vou estar falando para vocês um pouquinho. Esse Buda chamava Siddhartha Gautama. Ele viveu há 3.000 anos atrás, mais ou menos no século V a.C. E ele era do reino dos Shakyas, lá na Índia. E ele era um herdeiro real, ele era cheio de luxo, mas mesmo diante de todo esse luxo, ele percebeu que havia sofrimentos na vida. E ele renunciou tudo que ele tinha para sair em busca da compreensão dos sofrimentos. E nessa busca, com essa compreensão, foi que ele atingiu a iluminação, né, aos 30 anos. E quando ele atingiu a iluminação, o nome dele mudou para Shakyamuni, que quer dizer, Shakya quer dizer clã, né, que é lá do reino dos Shakyas, de onde ele veio, e Muni de sábio. Então, quando a pessoa atinge a iluminação, ela tem sabedoria. Então, por isso que ele era considerado o sábio dos Shakyas, tá? Por isso Shakyamuni. Não sei se vocês já ouviram falar ou tanto de Siddhartha Gautama ou Shakyamuni. Se quiser, pode manifestar ele levantando a mão, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos ensinos, né? Porque Shakyamuni, ele atingiu a iluminação e ele propagou, né, sobre a iluminação. E ele propagou, inicialmente, a ideia da abnegação dos desejos, de se isolar, né, da sociedade, da realidade, negar os desejos, que essa seria a forma de atingir a iluminação. Então, esse período que ele propagou esse ensino é chamado de budismo Hinayana. Nós também chamamos de meios, né? Então, esse foi o primeiro meio. Depois, com o tempo, ele viu que não era o jeito apropriado essa abnegação dos desejos. Então, ele foi com um sentido mais moderado, mas abordava a questão do escapismo para outro mundo, onde o não sofrimento, a felicidade, estava em outro mundo que seria um paraíso, né? E esse período foi chamado de budismo Mahayana, provisórios, e depois ele percebeu que, na verdade, a iluminação pode ser atingida através da reforma interior. Então, a iluminação, ela não está em se isolar e nem de ir para um outro mundo, né? E sim dentro de nós, né? E essa reforma interior, ele expressou no Sutra de Lótus, que é o sutra que nós seguimos no budismo de Nichiren Daishonin. E ele é considerado pelo próprio Buda Shakyamuni como o maior de todos os sutras. Tá? Bom, até aí tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Maravilha. Bom, e sobre as linhagens budistas, né? O Buda, né, como vocês viram, ele propagou por 3 meios, né? Teve 3 meios de propagação, né? E por esses meios ele teve vários discípulos. Então, cada um desses discípulos foram propagando esses determinados budismos, né? E então por isso que existem essas linhagens budistas, tá? E essa propagação, ela começou lá na Índia, aí ela foi pro sul, né, que foi no Sri Lanka, Myanmar, Camboja, que é considerado o budismo do sul, e também pro norte, lá na China, na Coreia, no Japão, que é chamado de budismo do sul.
tá? E um ponto muito interessante é a questão da propagação no Japão, que é a origem, né, do budismo de Nichiren Daishonin, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho do Sutra de Lótus, tá? O Sutra de Lótus, ele tem 28 capítulos e ele é o único sutra que tem a Suprema Lei. Suprema Lei que expõe a verdade máxima, a realidade máxima da vida. E o Buda ensina também que todos os seres humanos possuem a capacidade de compreender a realidade suprema da vida. Então, teve alguns períodos que mulheres não era considerado que não poderiam atingir o estado de Buda, por exemplo, mas com o Sutra de Lótus, o Buda, ele expôs que todos são capazes, né? E isso é maravilhoso nesse sutra, né? Porque também você não precisa, budista ou não, é capaz de atingir o estado de Buda, tá? E nesse sutra ele explica a possibilidade de atingir o estado de Buda, só que ele não dá exemplos concretos, uma forma sistemática de fazer isso, né? Então, foi necessário que aparecesse o Buda original para esclarecer essa realidade, que é o Buda Nichiren Daishonin, tá? Bom, falando um pouco de Nichiren Daishonin. Então, o Nichiren Daishonin, ele nasceu em 1222, lá no século XIII. E ele era filho de pescadores, que na época era considerada uma profissão desprezada. Então, o Nichiren Daishonin não nasceu nas melhores circunstâncias, né? E ele, aos 12 anos, ele começou o estudo do budismo, né? Para compreender a realidade da vida. E a partir desses estudos, ele percebeu a contradição entre os ensinos budistas. Então, lembra que teve a propagação, né? O Buda Shakyamuni viveu lá no século V a.C. Então, o budismo se propagou para vários lugares e por milhares de anos, né? Para nascer Nichiren Daishonin, e percebeu essas contradições. E ele compreendeu a natureza da realidade máxima da vida e do universo. Só que aí ele estudou como ele poderia apresentar essa realidade, né? E ele buscou apresentar de forma sistemática, para que todos pudessem compreender e atingir a iluminação. E ele também despertou, né, que o Sutra de Lótus é o verdadeiro ensino do budismo. E um dos momentos marcantes de Nichiren Daishonin foi em 1253, quando ele revelou o caminho direto para a iluminação, que é o Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo, vocês vão ver um pouquinho mais à frente como detalhe, é o mantra que nós recitamos, né? Que ele que é o mantra que nos ajuda a atingir o estado de Buda, né? E ele propagou o budismo por 20 anos, ele teve vários discípulos, sofreu perseguições, né? Então não foi fácil para ele. E em 1279, ele escreveu o Daigo Honzo, também vai ser falado um pouco sobre ele mais para frente, que é o nosso objeto de devoção, de observação da mente. E ele também escreveu ensinamentos e seus incentivos por meio de cartas aos seus discípulos. E essas cartas nós também estudamos, né, dentro do budismo de Nichiren Daishonin, tá? Que nos ajuda a compreender também essa realidade máxima da vida. E ele faleceu em 1282. Bom, tudo bem? Tudo bem. Ô, Carol, é interessante porque
pelo que você está colocando, né? O Nichiren, ele de certa maneira, ele foi intermediário entre o ensinamento de... Veja se é isso mesmo que eu entendi. Entre os ensinamentos de Buda, né? E as pessoas. Seria isso? É, porque o Buda Shakyamuni, ele propagou, né, Sim, para vários discípulos, né? Só que não houve um o entendimento entendimento. verdadeiro sobre o Sutra de Lótus. Certo. Então, o Buda Nichiren Daishonin, ele conseguiu de uma forma mais clara e direta como pôr em prática a essência do Sutra de Lótus. Entendi. Então, ele foi a pessoa, né, que nos abriu o caminho para essa compreensão, né? Entendi. Então ele surgiu, né, milhares de anos depois para isso. E as outras linhagens, elas consideram Nichiren também? Então, nós não estudamos muito sobre as outras linhagens, né? Sim. Mas tem outras escolas, né, que praticam, né? Mas são diversas. Sim. Só que aí na nossa organização, né, nós buscamos seguir corretamente os ensinos de Nichiren Daishonin, né? Mas, assim, das outras escolas ou linhagens, eu não saberia te dizer ao certo quais são e como que elas seguem. Nossa, a Hilvia quer fazer uma pergunta. Certo? Oi, boa noite, tudo bem, Carol? Boa noite, tudo bem? Deixa eu te falar, um tempo atrás eu fui praticante do Rei Kwai aqui na cidade e é também uma frente do budismo, né? E você tá falando, né, do Sutra de Lótus e tá me vindo muito à mente parte do livrinho e dos sutras que eu costumava recitar e tal. Não sei nem se estou falando os termos corretos e você me desculpa se eu tiver de alguma forma falando alguma coisa errada. E tem alguma coisa conexa com o que você está trazendo? Olha, eu não conheço Heikai, né? Desculpa, É, eu não conheço, né? tá. Mas pode ser, né, que utilize, né, o Sutra de Lótus, né? Só que no budismo de Nichiren Daishonin, nós só seguimos o Sutra de Lótus, né? E nós temos, né, como prática a recitação de dois capítulos Tá. do Lótus. Então, aí eu saberia dizer, né, se eles praticam outros sutras ou recitam quais capítulos, né? Tá. Porque Entendi. o Buda Shakyamuni ele escreveu diversos sutras. Aham. E o Sutra de Lótus foi o que ele declarou o que traria, né, a iluminação para as pessoas. Suprema isso. Por isso que nós seguimos só a essência do Sutra de Lótus. Então, desculpa, eu não saberia te responder nesse sentido Não. de comparação. Imagina, já faz um certo tempo, né? E naquele momento foi muito importante, assim, e foi ali que eu conheci, né? Um pouquinho, né? Abri uma janelinha do budismo e achei muito bonito, assim, né? E aqui, você contando aqui, estão vindo muitos insights aqui, umas coisas bonitas na cabeça. Ai, que bom, né? Que bom que foi uma experiência muito boa, né? Foi sim. Foi muito importante. Mas eu espero, né, que a gente possa conseguir passar, né, a essência do que nós estudamos, do que a gente vivencia, né, na prática, e essa essência, né? E é isso que é o mais importante, essas coisas boas, né, que o budismo pode despertar em nós, independente se você tenha ido em um outro budismo,
né? É tão bom essa oportunidade de você estar revivendo aqui com a gente, né? Muito bom isso. Sim, exatamente. Obrigada. Imagina, à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Maravilha. Bom, a gente eu tô falando, né, estado de Buda, atingir a iluminação, né, mas o que que é isso? Né, o estado de Buda, primeiramente, Buda significa iluminado, aquele que despertou, né? E, o estado de Buda, ele é um estado de vida, tá? Do qual todas as pessoas, né, como mencionei, budistas ou não, têm inato em suas vidas. E só é necessário despertar, né? Então é como se fosse um superpoder que todos têm, né? Mas basta despertar esse poder que está dentro de cada um, né? Então todos são capazes de atingir esse estado de Buda, né? E por meio do budismo nós aprendemos, né? Compreendemos como despertar, né? E despertar para o quê? Despertar para a verdade da vida e do universo, né? A vida vai muito além, né, da casa onde nós moramos, da cidade, do planeta, né? Tudo que contempla, né, o universo, os fenômenos, né? Então, é esse despertar para a verdade, para os fenômenos e os fatores da vida, né? E, e lembra que eu falei, né, que o Buda, ele saiu em busca de compreender esse sofrimento, né? E é essa verdade que soluciona o problema fundamental da vida, que é o sofrimento. Então, o propósito do budismo é capacitar as pessoas para atingir o estado de Buda e elas serem felizes, né? Esse é o propósito do budismo. Todas as pessoas serem felizes, né? Quando eu pratico, eu estudo e eu tenho fé no budismo, eu fico muito feliz. E daí eu quero que as outras pessoas fiquem felizes. Então, acabo propagando também o budismo, né? Esse despertar, ele transcende a todos nós, né? E faz a gente compreender o sofrimento e enfrentá-lo, né? É isso que o budismo nos proporciona. E esses sofrimentos são 4, né? Do nascimento, envelhecimento, doença e morte, tá? Vou falar uma forma bem breve, assim, sobre cada um deles, tá? Que o primeiro sofrimento do nascimento, aí vocês podem falar, Carol, como assim nascimento, um sofrimento? Todo mundo fica feliz, né? Os pais ficam felizes quando o bebê nasce, né? Mas o bebê, quando tá dentro da barriga, né? Ele tá isolado de todos os problemas, né? Quando ele nasce, é o confronto, né? Com a realidade, com as duras circunstâncias da vida, né? E às vezes pode nascer com alguma complicação, alguma doença, né? Então já tem esse confronto com a realidade. Mas como que nós podemos ver, né, a questão do nascimento de uma forma alegre, feliz? Todos nascem com uma missão, independente da circunstância que nasceu, independente da realidade dura, né? E que ninguém nasce por um acaso, né? E essas realidades podem ser transformadas. Olha só que maravilha. E temos o sofrimento do envelhecimento, né, que é associado, né, às quedas das funções vitais, da energia e daquele medo, né, da aproximação da morte. Mas como ver, como transformar isso, né? É ver que o envelhecimento ele faz parte da nossa vida. Desde o momento que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Só que o que a gente vai fazer com isso, sabendo disso, dessa realidade da vida? Nós vamos ver a vida como um tesouro valioso, né? E que a gente tem o potencial de transformar as coisas negativas que tem nas nossas vidas,
né? E ver a velhice como uma meta de vida, né? E viver de uma forma radiante, digna, jovial, né? Essa é a nossa busca por meio do budismo, né? De ter essa energia vital, de ser feliz. E a forma que a gente faz isso é por meio da prática, né? Do que eu mostrei, que eu falei para vocês, do Nam-myoho Renge Kyo, tá? E sobre a doença, aquele medo, a angústia da morte, né? E como que a gente tem que ver a doença? Eu sei que é uma coisa muito ruim, a gente está passando por momentos muito difíceis, né, com a doença. Mas lutar contra a doença, porque essa luta contribui para que a gente se fortaleça interiormente, né? E por meio disso ter a compreensão da vida. E assim a gente vai desenvolver um espírito indomável. Na nossa organização, né, nós falamos que é o espírito do Rei Leão, né, esse espírito indomável, né? E também tem o sofrimento da morte, que é associada à limitação, apenas à existência presente, né? No budismo, nós vemos a vida, né? Acreditamos que a vida ela é eterna, né? E que a morte é a limitação dessa existência. Então, é como se fosse um sono, né? Que ocorre, né? Para que possa haver uma nova vida, né? O despertar para uma outra existência, né? E como que a gente vê a questão da morte? A morte é um fato da vida, nós não podemos evitar a morte, né? E como que a gente pode transformar esse sofrimento? É o quê? É vivendo cada dia, como eu tinha falado, né? Como um dia muito precioso, que a gente pode fazer ações positivas, né? Para que a gente não tenha sofrimento, né, nas próximas existências ou na existência presente, né? Esse é o nosso maior objetivo, viver o presente só construindo causas positivas para ter efeitos positivos, né? E também nós acreditamos que o mais importante é o estado de vida que a pessoa encerra a sua existência. Então nós buscamos, quando encerrarmos a nossa existência, estar num estado de vida elevado, porque isso pode contribuir para o nosso nascimento, né? Então, isso reduz o sofrimento também do nascimento, tá? Ô, Carol, a Hilvia quer fazer uma pergunta? Pode falar, Claro. Hilvia. Por favor. Eu acho que eu apertei aqui, eu não tinha tirado, desculpa, daquela hora que eu perguntei. Ah, tá. Desculpa, gente. Tá. Tranquilo, mas acho que tem Mas aí, ali. então eu tenho um ponto que eu achei muito interessante, né? Quando você coloca criar causas positivas, né? Ou seja, no dia a dia. E eu queria que você comentasse depois sobre isso. E eu acho que é uma ideia que permeia o imaginário coletivo. De que o budista é como se vivesse à parte, precisasse viver à parte ou isolado da sociedade, né? Desse burburinho, dessa turbulência toda. E aí você fala em busca de iluminação, criar causas positivas e ao mesmo tempo uma prática que leva a uma introspecção, a uma busca interna. Como é que vocês lidam com tudo isso? Ah, sim. Então, no budismo, nós temos a nossa prática individual, né, e a prática altruísta. Né? Então, essa prática individual é essa busca de reforma interior, que nós chamamos de revolução humana, né? Então, por meio da revolução humana, né, nós transcendemos e nós estamos ligados com o nosso meio. Então, no budismo de Nichiren, nós não temos essa questão do isolamento, né? É o budismo da vida diária. Então, a gente não se isola da sociedade, a gente tem esses problemas da sociedade e a gente
tenta, diante das questões da sociedade, dos nossos problemas pessoais, praticar isso. E isso é difícil mesmo. Verdade. É muito difícil, porque seria muito mais fácil, né, a gente se isolar, meditar, e ali tudo fica bem, né? Verdade. Mas a vida, ela acontece na sociedade, né? Então, isso que você falou é realmente muito importante, porque essa questão de viver em sociedade, né, de lidar com essas circunstâncias, né, de não se isolar, é muito difícil. Então, por meio da prática, por meio da organização que nós atuamos, a gente tem esse fortalecimento, esse incentivo para que a gente possa transformar, igual você falou, né, a questão das causas positivas. Então, a gente vai fazendo essa revolução humana para que a gente faça de forma mais natural possível ao longo da nossa vida essas práticas positivas. A gente não vai deixar de errar, sim, né? Mas essa mentalidade constante de transformação, de revolução humana, faz a gente sair do fatalismo, né? Eu errei, eu sou assim, não vou mudar. Não, a gente acredita nessa transformação, né? E ela é constante. Né? Eu não sei se eu respondo a sua pergunta. Com certeza, responder. A gente tem mais. A Miriam quer fazer uma pergunta também, Alex e Carol. Tá bom, Miriam. À vontade. Sim. Boa noite, gente. Boa noite, querida Alex. Oi, Miriam. A minha dúvida é a seguinte: como que vocês lidam com a questão da morte em diversidade? Porque nós, assim, espíritas, nós sabemos que tem aquela morte de causa natural, né? Vamos dizer assim, mas aqueles acidentes que não estavam, entre aspas, previstos. Como que vocês lidam com essa questão? Porque eu observei que você falou da morte de um modo assim, o sofrimento da morte. Para nós, assim, só para você entender como eu penso, né? É aquele processo que a gente quer chegar evoluído para chegar lá em cima, na casa do Pai, sossegado, já com a lição pronta, né? Eu concluí, então posso voltar a retornar à casa do Pai, né? Ao meu lar, tranquilamente. Então, na minha concepção, a morte, ela não é, para mim, um sacrifício. É um momento que eu vou chegar, me despedir e voltar para os braços do meu Pai. Porque foi de lá que eu vim. Cumpri a lição aqui, fiz direitinho, vamos supor, mas e as pessoas que desencarnam com acidente ou tiram a própria vida? Como vocês lidam com isso? Qual é a interpretação de vocês? Certo. Bom, muito interessante, tá? Muito obrigada pela sua pergunta. Bom, obrigada, viu? Nós, no budismo, nós acreditamos na vida eterna, né? Sem início e sem fim, tá? Eu sei que é um pouco complicado de entender, né? Mas para a gente, né, nós acreditamos que a morte é uma limitação, né, dessa vida eterna, onde nós podemos renascer. Então, quando nós morremos, como eu falei, né, tem o estado de vida, que o importante é o estado de vida que a pessoa estava naquele momento. Então, a questão da fatalidade, de uma morte prematura, né, infelizmente, é um fato da vida, ninguém quer passar por isso. Então, por isso que no budismo, como eu mencionei anteriormente, nós buscamos viver a vida da forma mais radiante, jovial, e tentando sempre estar com o nosso estado de vida elevado, para que mesmo numa morte prematura, na próxima existência, a gente nasça e viva numa condição melhor, tenha mais tempo. Então, como eu falei também, a vida é uma missão. Então, mesmo que a vida da pessoa se encerrou muito cedo, de uma forma fatal, ela teve a missão dela nessa existência,
né? Ela tem, no budismo a gente fala de karma, né? Da lei de causa e efeito, que até já ia comentar sobre isso, né? Então a gente acumula essas causas positivas, negativas, né? E isso vai com a gente, continua com a gente após a morte, é a forma como nós acreditamos, tá? Quando a gente morre, as nossas causas, toda a tanto positiva ou negativa está com a gente, e a gente numa próxima existência está com ela, e nós temos a oportunidade de transformar, né, essas causas negativas, tá? Então, nesse sentido, nós não temos um estado final, um estágio final, tá? A gente vive eternamente, né? Sem, como fala, no tempo do universo, sem início e sem fim, tá? E a gente vai transformando essas causas da nossa vida ao longo das nossas existências, tá? Essa é a forma que nós acreditamos, principalmente em relação a fatalidades, assim, precoces da vida, né? É por isso que a gente tem que estar sempre tentando estar num estado de vida elevado, tá? Para uma próxima existência. Eu espero que eu tenha respondido. Posso só concluir, fazer mais uma perguntinha? No caso de uma pessoa que teve a oportunidade dessa existência e não conseguiu concluir todas as tarefas, vamos dizer assim, porque cessou em N coisas e acabou partindo, né? Ela tem essa bagagem que ela vai levar para outra vida, né, para nova que ela vai começar, vamos supor, ou não, ou cessa aqui, acabou, você não conseguiu essa, você vai ter que montar outra bagagem, porque no espiritismo, a nossa bagagem vem pesada, a gente tenta voltar com ela mais leve. Me corrija se eu estiver errada, Alex. São as lições que a gente vai aprendendo ao longo da permanência no plano. Quando chega na sua hora, a gente vai para o plano espiritual e vamos lá de uma forma assim leve, de brincadeira, vamos pesar essa bagagem, o que você trouxe de volta que você tinha que aprender e deixar lá e não deixou. Como que vocês lidam com isso, com essa questão de o que não fez dessa vida, que foi combinado com vocês, que eram para ser feito, vocês estão me devolvendo. E aí? Tá. Entendeu, né, Alex, o que eu quis expressar para ela, né? Sim. Qualquer coisa, você me ajuda, por Tá favor. certo. Tá. Eu vou na questão da bagagem, né? Vamos associar aí aos karmas, né? As causas, né? Então, sim, a pessoa, né? Ela continua com essas causas na próxima existência. Próximo, né? entendi. E quando ela morre, mas nós temos a oportunidade de, ao longo da vida, ir transformando, né? Até para tentar ir respondendo, né? Vou falar da lei de causa e efeito, né? Acho que vai ajudar a responder mais sobre isso. A questão, assim, a lei de causa e efeito, ela nos passa, né, como budista, né, que cada indivíduo, ele é responsável por seu próprio destino. Então, eu não sei se encaixa um pouco no que você está falando, na questão da missão, da tarefa, tá? Mas cada indivíduo, ele é responsável pelo próprio destino e também capaz de transformar esse destino, tá? Então, chamado livre-arbítrio nosso, correto, Alex? É isso? Sim, a liberdade de ação, né? Só que no budismo, né, nós temos sim essa liberdade, né? Mas por meio da causa e efeito, ela é limitada, né? Uma simultaneidade, sim. Né? A causa, infalivelmente, vai ter o efeito ao mesmo tempo, né? Que a causa e efeito
a nossa prática, né, do Nam-myoho Renge-kyo, o Renge é a flor de lótus, né? Nós seguimos o Sutra de Lótus também, né? Que a flor de lótus, ela nasce, né? Ela, ao mesmo tempo que ela tem a flor, ela tem a semente, né? Que é o que simboliza a lei de causa e efeito. Então, ao mesmo tempo, infalivelmente, vai ter a causa. Então, independente se você vai transformar esse efeito, desculpa, tem um efeito. Independente se você vai transformar, se for um efeito negativo, nessa existência ou em outra, tá? Então, a gente vai acumulando, sim. Então, as causas positivas, né, são o que nós chamamos de boa sorte, tá? É o que nos garante, nos traz a felicidade, né, a boa sorte, que nos dá sabedoria para as nossas ações. Então, aí a gente também acumula boa sorte. A gente não só acumula karma negativo, não. Coisa negativa, não. Sim. Tá? Então, na próxima existência, a gente continua também com os efeitos positivos das nossas existências, tá? Não é só a bagagem negativa, tá? Ô, Carol, eu achei interessante porque você traz a ideia, o princípio da revolução humana, não é? Que é essa capacidade de transformação que o budismo coloca. Ou seja, a cada dia, a cada instante, a gente pode transformar a nossa vida, né? A cada dia, cada oportunidade é uma oportunidade de transformação e renovação, né? Eu acho isso muito, muito, muito importante, né? E a gente faz uma ponte com o Espiritismo. Cada dia é uma oportunidade dessa revolução também interior nossa, que se reflete no coletivo, que se reflete, as coisas não são estanques. Eu achei muito interessante quando você coloca, né, o princípio tudo há uma causalidade, pelo que eu entendi, né? Tudo que a gente cria, que a gente gera, que a gente manifesta, tem um aspecto favorável ou desfavorável, mas tudo está registrado dentro da gente e vai haver um retorno. Mas ao mesmo tempo que vai haver um retorno, existe um processo, uma força transformadora. Veja se é isso mesmo que eu entendi dessa maneira, né? Há essa possibilidade de transformação. Eu acho que é uma coisa que eu acho muito bonita nas religiões de matriz oriental, essa capacidade dinâmica, que nós, que somos da tradição judaico-cristã, a gente torna estanque. A gente termina tornando a vida da gente um sofrimento, tanto que quando a gente fala no karma, não só no meio espírita, mas no meio, as pessoas geralmente associam a peso, a dor, né? E aí o foco fica apenas no aspecto pesaroso e negativo da coisa. E eu acredito, aí a minha compreensão, né? É muito mais dinâmico. A gente não veio aqui para sofrer, para carpir, vamos dizer assim, os karmas. Mas a gente tem a gente termina focando mais no karma negativo e esquece dessa revolução interior, que é uma oportunidade contínua no dia a dia, né? Pelo menos foi assim que eu entendi. Foi apenas uma reflexão. Nossa, maravilhosa. Eu fico até emocionada, porque... Não, mas eu só tô falando. Falou, o difícil é viver isso. Falar é fácil. Exato. Porque o jeito que você falou realmente é a essência, né, do que a gente está querendo passar aqui, né, para vocês. Então, fico muito feliz, né? Espero que você, todas as pessoas que estão participando, entenda essa essência, né, do budismo, dessa essência de transformação, né, nessa capacidade de transformar por meio da sabedoria, né, por meio da fé. Então, é muito bom tá tendo essa sua reflexão mesmo. E também destacar, né, essa questão do karma, né, é muito visto como algo negativo, né, karma positivo e negativo, né, então nós podemos ter esses karmas positivos, né, dentro da nossa vida, esses efeitos, né, e é essa questão dessa transformação, da causalidade que
que nos deixa ser responsável pelo nosso destino, Sim. né? E só para encerrar, né, essa questão da lei de causa e efeito e karma, a questão de ficar se perguntando, por que tal coisa acontece comigo, né? O que eu fiz para merecer isso, né? Sim. E geralmente se pensa em outras existências, né? Mas no budismo a gente não fica focado o que eu exatamente Sim. fiz na outra existência, né? Mas o próprio Buda, ele fala assim, ó, se deseja compreender as causas do passado, observe os resultados que são manifestados no presente. E se deseja saber quais resultados serão manifestados no futuro, observe as causas no presente. Sim. Então, observando as causas os resultados no presente, pode ser que sejam consequências do passado, né? Mas uma vez que eu compreendo isso e eu tenho essa compreensão que infalivelmente eu posso transformar, isso nos dá esperança. Dá esperança. Né? A gente não fica preso no passado, né? A gente fica nessa constante busca de revolução humana, né? De sabedoria, benevolência, compaixão, né? Esse é o foco do budismo. Essa é a primeira parte, né, que a gente gostaria de passar para vocês, tá? Agora vou passar a palavra para o Carlinhos, para ele falar para a gente como que nós praticamos, tá? Boa noite. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos, Carlos. Então, porque agora eu estou aqui no celular porque a internet aqui caiu. Tá certo. Desculpa aí, hein, gente. Não. Tá bom. Bom, é o seguinte, né? Nós vamos agora falar sobre como funciona realmente a nossa prática budista diária. Porque o budismo é uma prática, é vivida na vida diária, entendeu? Então, tem a questão da oração principal que a Carol colocou aí, que foi realmente Nichiren Daishonin recitou pela primeira vez o Nam-myoho Renge Kyo. Essa é a oração principal do budismo. O Nam quer dizer devotar a própria vida no sentido de fazer a lei mística a base da vida. O Myoho é a lei mística. É assim chamada porque o mistério da vida é de inimaginável profundidade e está além da compreensão comum. O Renge significa flor de lótus, ou a simultaneidade de causa e efeito, e está em todos os fenômenos do universo. A flor de lótus simboliza a causa, ou seja, a flor, e o efeito é o fruto ou a semente, por produzir ambos simultaneamente. E Kyo são os sutras ou ensinamento do Buda. É a transformação do destino que representa a continuidade da vida pelas três existências, do passado, presente e o futuro. Bom, esse é o mantra que a gente recita todos os dias, Nam-myoho Renge Kyo, tá ok? Seguindo, como eu disse no começo, né, o budismo de Nichiren Daishonin é vida diária. Então, a gente recita esse mantra todos os dias, porque é na vida diária que a gente realmente consegue a nossa transformação. Então, a gente não se isola. A gente, em meio à vida diária, a gente aproveita tudo que acontece como oportunidade de desenvolvimento na nossa vida, para despertar a nossa própria capacidade através de enfrentar todas as situações da vida diária. Segundo ponto, recitar o Nam-myoho Renge Kyo é um meio para transformar uma condição de vida de ilusão para a de iluminação. Terceiro ponto, está falando aqui, essa é a oração principal do budismo, que realizamos diariamente.
sem um tempo determinado. O tempo cabe a cada um mediante a sua necessidade e seus objetivos. E dentro dessa... a gente tem uma orientação do presidente da nossa organização, que é o Daisaku Ikeda, que fala sobre essa questão do Nam-myoho Renge-kyo, dessa prática budista que a gente realiza diariamente. Então, ele está falando aqui. Nichiren Daishonin estabeleceu uma prática da recitação do Nam-myoho Renge-kyo para possibilitar todas as pessoas a atingir o estado de Buda. Ele criou uma forma de prática budista universalmente acessível. Então, o que na época de Sakyamuni não era acessível às pessoas. Então, quando Nichiren Daishonin recitou pela primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo, foi de uma forma bastante acessível para que todas as pessoas, toda a humanidade tivesse a oportunidade de recitar o Nam-myoho Renge-kyo. Essa forma é, de fato, uma revolução religiosa. O budismo Nichiren Daishonin salienta a importância de mudar a essência da nossa determinação. De modo geral, as pessoas tendem a pensar que existe um enorme fosso entre os simples mortais e os Budas. Entretanto, Daishonin expôs que essa distância não existe. Não existe. A única diferença reside no fato de alguém que está dominado pela ilusão e despertar. Recitar o Nam-myoho Renge-kyo é um meio para transformar uma condição de vida de ilusão para a iluminação. Nessa passagem, Nichiren Daishonin compara uma vida de sofrimento encoberta pela escuridão fundamental ou ignorância fundamental a um espelho embaçado e uma vida que despertou para a verdade da realidade a um espelho límpido. Um espelho embaçado que não reflete nada pode se tornar nítido se for polido, passando a refletir qualquer imagem. De modo semelhante, ao darmos continuidade à fervorosa recitação do Nam-myoho Renge-kyo, polimos nossa vida e removemos a ignorância e a ilusão. Ativamos dentro de nós a vasta condição de vida e de sabedoria do Buda. Então, essa é a questão da nossa prática. A importância que a gente dessa recitação do Nam-myoho Renge-kyo como prática principal do budismo. Tá ok? Deu para entender? Deu sim. Ô Carlos, muito interessante porque vocês recitam e ao mesmo tempo refletem em cada parte dessa, ou é apenas o recitar o mantra em si que proporciona essa percepção? Não sei se você entendeu. Entendi. Na realidade, a gente todos os dias realiza essa prática como se fosse um nutriente. Sim. Para manifestar o nosso estado de vida, nossa potencialidade. Entendeu? Sim. Então, só que a gente recita sempre com um objetivo. Entendi. Então, de repente, a gente tem um objetivo de obter algum benefício e a gente ora focado naquele benefício, né? Focado nessa determinação de atingir tal objetivo. Para não ficar realmente uma prática sem propósito, entendeu? Sei. E a gente recita essa oração em um tom de voz que dá para a gente ouvir. De olho aberto, com as mãos postas, sabe? Justamente baseado nessa questão da causa e do efeito. Sim. Então a gente recita, a gente ouve, e o que a gente ouve retorna para a gente de novo. Sim. Entendi, perfeitamente. Tá bom? Entendi, sim. Tá? Bom, sobre a recitação principal do Nam-myoho Renge-kyo é isso. Mas a gente tem uma prática complementar também, que se chama cerimônia de Gongyo. Tá? Tanto o Nam-myoho Renge-kyo como essa cerimônia de Gongyo, a linguagem dela é em sânscrito, ou seja, é um chinês antigo. Tá? Então essa cerimônia de Gongyo, a gente recita 2 vezes por dia, na parte da manhã e na parte da noite. Tá? Na parte da manhã, a gente determina realmente ter sabedoria para enfrentar o dia a dia, para enfrentar todas as situações que a gente encontra pelo caminho. E à noite, quando a gente retorna, a gente recita
agradecer o dia. Acho que deu um problema, Carlos, na internet. A minha? Agora voltou. Ah, tá. Vocês ouviram até que parte aí? Você ia falar da noite. Ah, tá. À noite a gente volta para agradecer o dia vivido. Todas as coisas que a gente enfrentou e que a gente conseguiu ter sabedoria para vencer. Tá? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Estamos ouvindo. Tá. Tá. Então, o Gongyo é uma cerimônia budista diária praticada diante do Gohonzon pelos mais de 12 milhões de membros da nossa organização em 192 países e territórios nos quais a organização tem associados. A forma de realização e o conteúdo dessa fundamental prática constam na liturgia da SGI. Essa liturgia é o Sutra de Lótus, em que tem toda a leitura dessa cerimônia que a gente realiza todos os dias. Tá? Ela é escrita em sânscrito e chinês antigo. O Gongyo é composto essencialmente de 3 elementos. A recitação dos trechos, como a Carol falou, nós praticamos a essência dos 28 capítulos do Sutra de Lótus, que é a recitação, o meios apropriados e a extensão da vida. Tá? Então, esses 2 trechos são a essência do Sutra de Lótus, que foi o advento do Buda Sakyamuni. Na sequência, a gente recita, para concluir essa cerimônia de Gongyo, recita o tempo que a gente achar necessário o Nam-myoho Renge Kyo, e depois finaliza com orações silenciosas. Tá ok? Ô Carlos, Bom, essa cerimônia do Gongyo, ela é individual também, na sua casa, vamos dizer assim? Isso, Cada um ela faz na é sua individual. Não entendi. Cada um faz na sua casa, no seu momento de Cada um faz na de sua oração. casa, exatamente. Tá. A gente só faz juntos quando a gente vai para uma atividade da nossa organização, que nesse momento a gente não está se reunindo pessoalmente, entendeu? Sei. Entendi. Mas essa oração realmente ela é individual. Entendi. Tá? Por exemplo, no caso, se eu tenho uma família, a família faz junto, ou cada um faz na hora que tiver a condição de fazer. Entendi. Tá? Bom, realizar o Gongyo é bradar a vitória com o coração leve e a mente confiante. Todo dia é recomeço. Toda manhã é uma nova chance. Tudo no universo segue um ritmo. Tudo funciona em ciclos. As leis, fenômenos, seres, nascimento, morte, tudo interligado, ritmado e funcionando numa ordem universal cadenciada que continuamente se renova e avança. A felicidade absoluta é o segundo. A felicidade absoluta é, segundo o budismo, um despertar e viver num ritmo universal sadio, benéfico. Buda é um ser iluminado. Ele enxerga nitidamente esse ritmo universal e sabe da lei mística impulsionadora de todos os fenômenos. Descobriu essa verdade e aplica a si mesmo. O benefício maior da sua vida é a força mental preciosa, abundante energia vital, força para sobreviver e coragem para vencer desafios. O que mais o Buda deseja é partilhar com as pessoas essa imensa energia vital. O desejo maior do Buda Nichiren Daishonin o levou a desvendar o nome da lei universal Nam-myoho Renge Kyo. Seu firme propósito visava garantir que toda pessoa vivesse da melhor maneira possível. Ele conseguiu esse intento ao inscrever o monumental estado de vida na forma de Gohonzon. Portanto,
no Goronzon é o mesmo, portanto, fé no Goronzon é o mesmo que ter pensamentos, palavras e ações sincronizadas ao ritmo saudável do universo. Então, tudo isso é baseado realmente nessa cerimônia de Gongyo que a gente recita todos os dias, pela manhã e pela noite. Ok? Entendi, Carlos. Eu acho que essa a sua colocação. A Larissa fez uma pergunta aqui: o que seria um estado de vida elevado? Eu acho que a sua colocação talvez responda. Né? Já responde. Não, pode falar. Então, o estado de vida elevado é realmente manifestar o estado de Buda. O estado de Buda. Manifestar o estado de Buda, por exemplo, o que é Buda? Buda é a pessoa que despertou. Então, o estado de Buda é um estado de vida elevado. É um estado onde, independentemente do que aconteça, a pessoa não se desespera. Pelo contrário, ela entende, ela tem a capacidade de entender todos os fenômenos que acontecem na vida dela, na vida das pessoas e no mundo em geral. Sim. Ok? Entendi. Eu acho que para mim ficou muito, tá muito assim, muito forte. Eu acho que a expressão da revolução humana, acho que vai ficar marcada na minha mente por toda a eternidade. Não é? Essa capacidade de transformação. E ao mesmo tempo, a colocação que foi feita de que a diferença, digamos assim, entre nós humanos e Buda é que ele despertou algo que a gente tem também. É um potencial que todos nós temos. Não é? Ele despertou e nós despertaremos em algum momento da nossa vida, da nossa existência, a gente vai despertar esse estado também. Então toda a sabedoria, vamos dizer assim, está dentro da gente. Não é? Sim. E você está falando um ponto importante, que é justamente isso. Quando a gente faz a nossa prática, nesse exato momento que a gente está fazendo a nossa prática, a gente já está despertando esse estado de Buda na vida da gente. Por isso que a gente faz a prática todos os dias, que é para manter esse estado em evidência. Tá bom? Compreendi. Bom, na sequência, então, agora a gente vai falar sobre o Goronzon. Vocês ouviram falar sobre Goronzon? Um momentinho. Bom, vocês estão vendo aí na imagem, né, um oratório. Esse é o oratório budista, cada um tem um oratório de um jeito, uns têm grande, outros pequeno, outros estão na parede, mas esse oratório é o que realmente a gente coloca dentro desse oratório, o Goronzon consagrado. Esse Goronzon é um objeto concedido para todos nós na ocasião que a gente se converte ao budismo. Tá? É um pergaminho, e nele está contido o Nam-myoho Renge-kyo ao centro, e ao redor desse Goronzon, desse Nam-myoho Renge-kyo que está no centro do Goronzon, está os 10 estados de vida, coisas que são esses 10 estados, todas as pessoas, independentemente budista ou não, possuem esses estados de vida. Então, só para deixar mais claro aqui, né, o Goronzon é um objeto que nos é concedido na ocasião da conversão. Esse é um oratório budista, onde nele é consagrado o Goronzon. É sânscrito, uma linguagem antiga da China, e que constitui no único objeto de devoção, de concentração do budismo de Nichiren Daishonin. O Goronzon é a base da nossa prática da fé e tem como significado digno de honra e respeito. Nele, no Goronzon, está escrito, como representação, o Nam-myoho Renge-kyo Nichiren, que corresponde à pessoa, no caso do Nichiren, no caso que a gente tem o Goronzon, a gente mesmo, e a lei, que é o Nam-myoho Renge-kyo. No entorno do Nam-myoho Renge-kyo estão escritos os 10 estados de vida, que todos nós, sendo budistas ou não, possuímos em nosso interior. Os 10 estados de vida
são o inferno, a fome, animalidade, ira, tranquilidade, alegria, erudição, absorção, bodhisattva e o estado de Buda. Então, a gente falou dessa palavra, né, bodhisattva, né? Bodhisattva é o 9º estado de vida em que a gente, com o passar do tempo que a gente pratica esse budismo, a gente tem o desejo de transmitir para outras pessoas tudo aquilo que a gente realmente adquiriu na nossa vida com a prática budista. Então, a gente, nessa questão do estado de Bodhisattva, é um estado onde a gente, independentemente daquilo que aconteça, a gente tem sempre esperança, tem sempre ação positiva e sempre quer compartilhar com as pessoas aquilo que a gente tem com a prática budista. Tá? Então, esse estado de Bodhisattva é muito importante para a gente realmente manifestar sempre o estado de Buda na nossa vida. Tá? Entendi. Deu para entender esse estado de vida? Os estados de vida? Sim. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode... Alguém tem alguma dúvida? Pode Tudo sim. bem? Tudo bem. Ô, Alex, a Rosana quer fazer uma pergunta, tá com a mão levantada. Rosana. Fala, Rosana. Olha, eu quero fazer uma pergunta, sim, mas eu vou tentar formular da melhor forma possível, porque eu estou um pouquinho atrapalhadinha, né, nas minhas conclusões, assim. Esse estado de Buda que vocês colocam, todos nós temos esse estado de Buda conosco, carregamos, né, é uma essência que a gente tem e que a gente tem que buscar. Tá, a gente vive aqui, a gente passa pela a nossa vida com a lei de causa e efeito, né? Então, temos os nossos problemas, os nossos sofrimentos, as nossas doenças e chegamos ao falecimento, à morte. E como a vida da gente é eterna, né? Esse estado de Buda, quando você não está aqui, né? No planeta Terra, na matéria, esse estado de Buda, ele segue com a gente e até uma próxima oportunidade de retornarmos aqui, esse estado de Buda, ele é buscado também, a gente tenta estar com ele onde estivermos, por exemplo, entendeu? Num outro, como é que fala? Dimensão, né? Vamos colocar essa palavra aí, não sei se vocês usariam essa palavra, outra dimensão. É isso que eu queria entender. Esse estado de Buda nós carregamos, estamos com ele e tem que ser desenvolvido. Não, tem que ser buscado, todos nós temos. No nosso dia a dia, para dar uma sustentação, para dar talvez uma superação das nossas leis de causa e efeito. Aí você morre nessa existência. Como vocês também acreditam em outras vidas. Oi? Acho que a Não Rosana estamos caiu. aqui. Caí? Não, estou ouvindo, estou ouvindo. Está ouvindo? Então, quando a gente então sai daqui, a gente morre, como foi colocado pela coleguinha lá, que eu já esqueci o nome, eu estou muito atrapalhada, tá? É a Carol. Carol, isso. Então, a gente vai numa outra dimensão e a gente tem esse estado de Buda. Carregamos junto. Sim. Tá? Aí, quando a gente está em outra dimensão, que a gente chama erraticidade, no espiritismo a gente coloca erraticidade, o mundo espiritual, esse estado de Buda também é uma coisa que você precisa estar buscando, estar com ele constantemente, desenvolvendo ele cada vez mais, que é um estado luminoso, né? É isso que eu queria entender. Quando você parte daqui. Não, esse estado de Buda ele é permanente, ele existe, ele é eterno, e a gente nasce, a gente morre, a gente renasce, e a gente renasce novamente com esse estado de Buda. Então, ele fica permanentemente no nosso espírito. Entendeu? Sim,
Mas a minha pergunta é o seguinte: quando você não está aqui na matéria, você está em outra dimensão, esse estado de Buda é uma coisa que você tem que buscar trabalhar, mesmo estando em outra dimensão, que nós chamamos de mundo espiritual? Sim, mas aí, como a Carol falou anteriormente, a gente, por exemplo, está vivo e a gente está se preparando, a gente está vivendo nos dias de hoje. A gente está procurando manter esse estado de Buda permanente na nossa vida, para a gente realmente estar iluminado o tempo todo. Então, automaticamente, como a lei de causa e efeito, a gente está se preparando para, quando estivermos fora do nosso corpo, esse estado de vida permanece para que a gente renasça novamente com essa energia de novo. Ô, Rosana, é um estado interior. Então não importa onde a gente se dentro no corpo ou fora Exato. do corpo, né, Carlos? É algo inato dentro da gente. Inato, justamente. É inato. É o que Então, nós não tem chamamos essa de nossa separação. essência divina, no caso. O nosso Deus, que nós colocamos no Espiritismo. Carregamos o nosso Deus. Só Todo que é mundo uma tem. coisa... A essência de Deus, por exemplo, a essência divina, que nós carregamos. Sim. Em outras palavras, sim, mas no caso, né, a gente, realmente, esse estado, ele é uma coisa muito interior, ele é inato na nossa vida, independentemente. Sabe, não é uma coisa fora de nós. É uma coisa existente, inato na vida de cada um de nós. Carlinhos, eu percebo que uma parte da pergunta dela é relacionado a continuar desenvolvendo o estado de Buda após a morte, né? Mas no caso do budismo, quando nós morremos, nós acreditamos que nós fundimos ao universo. A gente não continua tendo a vivência em um outro plano, né? A gente não tem a forma, continua tendo a essência, né? O estado de Buda dentro de nós. Então, por isso que é muito importante o estado de vida que a gente morre, né? Porque é aquele estado de vida que a gente ele continua em nós, em constância ali, vamos dizer, né? E quando nós renascemos, a gente continua com esse estado de vida, né? E se a gente manifestou na existência passada, a gente despertou, ele está mais forte dentro de nós, quando nós renascemos, né? Mas após a morte, não tem um plano espiritual. Assim, nós, budistas, não acreditamos nessa parte de continuar um plano espiritual. A gente se funde ao universo, fica latente ao universo. E agora é isso que eu agora estou entendendo. Então, vocês acreditam que então a gente se funde no universo, no cosmos como um todo, e depois você retorna aqui. Então tem uma diferença em relação entendi. Perfeito. Não, é isso que eu queria entender. Como que vocês viam essa questão pós-morte, entendeu? Okay. Beleza. Desculpa, Carlinhos. Pode seguir? Pode. Bom, então, assim sendo, né, o Gohonzo é como se fosse um espelho que mostra verdadeiramente o real, positivo, negativo, os valores, enfim, todos os aspectos daquilo que temos e que somos, que está inato na vida de cada um de nós. Enfim, esse é o Gohonzo. Esse Gohonzo tem como representação a nossa vida, o espírito da nossa vida. Bom, sobre esse ponto, né, sobre a questão do Gohonzo, né, se algum de vocês conhecerem alguém que pratica o budismo, de Nichiren Daishonin, terão a oportunidade de conhecer o Gohonzo, ou quando voltarem às atividades presenciais, terão a oportunidade de ver o Gohonzo e sanar mais possíveis dúvidas e curiosidades. Ok? Ô Carlos, esse oratório é para cada pessoa ou pode ser um só e a família toda utilizar? É um só e toda a família utilizar. Tá certo.
no caso, o Gorronzo que está consagrado dentro do oratório. Tá certo. Certo? Entendi. Bom, seguindo então, nós vamos falar sobre agora Revolução Humana. O Carlinhos, Oi. como a gente já abordou a parte de Revolução Humana, o que você acha da gente ir para os outros tópicos? Tudo bem. Já está no final, no finalzinho? A gente termina, temos 5 minutos. A gente tem Tá. 5 minutos. Será que a gente pode passar para a parte da gente apresentar a organização, Carlinhos? Não, pode passar então. É que ficou muita coisa aqui, mas tudo bem. É que Não, nem se preocupe. vários conceitos, né? A gente gostaria de... Não, ficou bastante coisa mesmo. Mas tudo bem, pode passar. Bom, então, a gente vai apresentar sobre a Soka Gakkai, né, que é a organização que nós atuamos. Nós somos membros voluntários na organização, tá? Então, nós seguimos a prática do humanismo por meio do budismo de Nichiren Daishonin, né? Então, essa organização tem lá no Japão, né? Mas é praticada no mundo todo, e nós atuamos, né? Cada pessoa praticante do budismo atua na sua cidade, né? E tem todo o apoio dos membros e atividades às quais a gente participa para enriquecer o nosso conhecimento, né? E nos incentivar a praticar. Então, vou apresentar o vídeo institucional da organização, tá? Ele tem uns 4 minutinhos e apresenta sobre essa organização, tá bom? Tá certo. Vocês me avisam se o áudio não estiver saindo, tá? Por favor. Que mundo deixaremos aos nossos filhos? Antes, é preciso refletir. Que tipo de filhos deixaremos para o mundo? Esta é a premissa que norteia todas as atividades da Associação Brasil SGI, uma organização voltada à criação de valores com base no humanismo. Todas as semanas, os 2.500 núcleos de bairro da BSGI de todo o país reúnem-se em residências, sedes regionais e centros culturais com o propósito de reescrever as suas histórias de vida por meio da construção de sólidos laços de amizade e solidariedade. Fundada no Brasil pelo filósofo e humanista Dr. Daisaku Ikeda em 1960, a BSGI hoje está presente em todos os estados brasileiros. Seus 200 mil associados reúnem-se para o estudo do humanismo, a prática solidária e o aprimoramento pessoal. Seja como for, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país e, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. E esta é a ideia central do movimento que a BSGI promove há mais de 50 anos. As ações da organização incluem também atividades em grupos artísticos, educacionais, filosóficos, entre outros. São bandas de música, orquestra, dança, coros, que por meio da arte compõem uma impressionante sinfonia humana. Na educação, a BSGI promove ações voltadas para revitalizar a educação focada no desenvolvimento do ilimitado potencial dos alunos. E, internamente, realiza atividades que combatem efetivamente o analfabetismo funcional. E a Escola Soka do Brasil baseia-se no princípio de que toda criança tem de ser feliz enquanto estuda. Na área ambiental, o CPAM em Manaus busca consolidar meios efetivos de manejo, com projetos de produção de mudas para o reflorestamento, orientação a comunidades ribeirinhas, educação ambiental, entre outros. Especificamente para a conscientização socioambiental,
As exposições documentários já levaram mais de 8 milhões de pessoas a refletir sobre temas de importância vital para o futuro da humanidade. Representante brasileira da Soka Gakkai Internacional, organização filiada à ONU, atua de acordo com os mesmos princípios: edificar uma sociedade plena, pela cidadania mundial, pela dignidade da vida e respeito aos direitos humanos. À frente da SGI desde a sua fundação, o Dr. Daisaku Ikeda é uma das personalidades mais respeitadas do mundo quando o assunto é a promoção da paz. Há décadas encontra-se com pensadores e estadistas para estabelecer laços perenes entre as nações. Além disso, anualmente redige e envia, desde 1983, propostas de paz à ONU. Presente em 192 países e territórios, com cerca de 12 milhões de associados em todo o mundo, a SGI promove ações culturais e educacionais por meio de instituições fundadas pelo Dr. Daisaku Ikeda. Forjar cidadãos comprometidos com um planeta mais humano, realizando ações concretas de fomento à edificação de uma cultura de paz. Associação Brasil SGI, uma organização em prol da paz, cultura e educação. Bom, então essa é a organização que nós atuamos. Vocês viram que é um budismo que a gente atua na nossa felicidade, na felicidade das pessoas e também na sociedade, né, na forma da educação, da cultura, da paz. E essa organização nos ajuda, né, a evolucionar, né, a nossa vida e atuar, né, no meio da nossa família, né, no trabalho, onde nós estivermos. Então, esse é o grande propósito da gente praticar o budismo e atuar nessa organização, né? E eu também gostaria de compartilhar aqui com vocês, a gente tem sites, né, oficiais da BSGI, né, que é do Brasil, né, e a SGI, que é a Soka Gakkai Internacional. Lá vocês podem conhecer mais sobre a organização. Também, se vocês quiserem saber mais sobre o budismo, nós temos também um site que é também da BSGI, né, que é o Seikyo Post, tá? E também temos canais no YouTube, que é o BSGI Oficial e o Brasil Seikyo TV, onde também tem conteúdos explicativos sobre o budismo, tá? Então, se vocês quiserem, você pode anotar, tirar um print aí, tá? Para vocês conhecerem mais sobre o budismo de Nichiren Daishonin e também sobre a organização. E reforço, né, como o Carlinhos falou, quando a gente tiver atividades presenciais, eu não sei se todos estão em São Carlos, né, mas eu creio que em algum lugar perto de vocês deve ter uma sede ou alguma casa de membros, né? A gente, quando não tem, a gente faz as atividades não só nas sedes, mas também nas casas dos membros, tá? Então, aqui em São Carlos nós temos, né, as atividades. Atualmente a gente faz atividades virtuais, tá? Então, também quem quiser conhecer, ver como que é as nossas atividades virtuais, também estão convidados, tá? Depois, se o Alex quiser e permitir, né, a gente pode compartilhar o contato, né? Para vocês também conhecerem, né, como que nós atuamos e praticamos, e todos são bem-vindos, tá bom? Queria saber se vocês têm mais alguma pergunta, quer saber um pouco mais sobre a organização ou qualquer outra coisa. E desculpa o tempo aí, Alex. Não. Alguém tem alguma questão? Eu queria... A Miriam, pode falar, Miriam. Eu queria saber o seguinte, assim, eu estou usando a comparação do espiritismo porque é o nosso, então é onde a gente se conversa mais, a gente se entende mais.
a maior parte das pessoas. Temos um pessoal que fazem projetos que acolhem as pessoas necessitadas no sentido espiritualmente falando. A gente tem o nosso acolhimento fraterno. Como que vocês acolhem as pessoas que estão chegando até vocês e se interessando pelo budismo? Então, a propagação, até uma das coisas que a gente ia falar, né? A propagação do budismo, ela é de coração a coração, né? Então, vocês provavelmente não vão ver algum anúncio, propaganda sobre o budismo, né? Mas por meio da nossa prática, às vezes as pessoas acabam sabendo, né, que a pessoa é budista, né? E acaba, a gente também incentiva os membros a convidarem pessoas, por isso que qualquer pessoa pode participar das nossas atividades para conhecer. Então, esse conhecimento acontece dessa forma, pelo meio que a gente fala da lei mística, pelo meio místico, né? Sim. Que acontece esse encontro, igual foi o nosso aqui, né? Sim. Da gente se descobrir. Então, a gente acredita que foi algo místico, né? Então, e quando as pessoas vão, né, nas nossas atividades, a gente acolhe, explica o conceito, que às vezes pode assustar, lendo o sutra, fazendo Nam-myoho Renge Kyo. Então, a gente vai ensinando aos poucos as pessoas que ficam interessadas em conhecer mais sobre o budismo, né? É dessa forma. Eu não sei se foi nesse sentido a sua pergunta. Desculpa. Mas o sentido que eu quis dizer, assim, como que vocês acolhem alguma pessoa que está próxima de vocês que precisa de uma orientação espiritual ou uma direção referente ao budismo de vocês? Porque no nosso convívio espírita, a gente chama de acolhimento fraterno aquelas pessoas que estão precisando de um conselho, de uma orientação, hoje em dia não estão bater no ombro mais, né, por conta da situação. Nós temos o chamado e muito eficiente acolhimento fraterno para essas pessoas que estão assim necessitadas de uma palavra de alguém que tem uma direção de uma mente mais aberta. E vocês, como que vocês acolhem um membro de vocês que necessita de um conselho maior, por exemplo? Uhum. Você quer responder, Carlinhos? Bom, não sei se ele caiu. Acho que ele caiu. Caiu? Tá. Bom, a gente tem, né, as pessoas que a gente chama de pessoas que são veteranos, né, no caso o Carlinhos, né, é um veterano, uma pessoa que pratica bastante tempo o budismo, né, então as pessoas elas podem ter essas orientações, esses incentivos. Tanto é que dentro da organização a gente tem divisões específicas, tanto para... Eu, por exemplo, sou da divisão feminina de jovens, tem a divisão masculina de jovens, tem os sêniors, tem a divisão feminina. Então, há essa preocupação de ter pessoas, né, com estudo, né, com forte... praticantes da fé, né, que possam dar esses incentivos, né, essas orientações. Então, a gente está sempre buscando apoiar os membros, né, que estão dentro da organização, mas também as pessoas que não são membros e vêm até nós, estão sofrendo, estão com alguma dificuldade, a gente busca, né, orientá-las com base nos fundamentos budistas. Então, a gente tem, né, foco específico para determinadas pessoas, né, e também busca orientá-las dessa forma individual, com visitas também. Então, a gente está sempre buscando esse acolhimento com as pessoas, membros ou não, né? Tá certo. Nós chegamos no nosso horário já.
né? Mas Carol. De nada. Obrigada pela pergunta. eu queria agradecer muito a Carol, ao Carlos e a todos os participantes, né, do budismo aqui presente. Para mim foi um aprendizado assim marcante na minha vida, né? Porque reafirmou uma série de questões internas minhas, né? E é interessante porque isso mostra o quanto a gente precisa aprender e a gente se abrir ao aprendizado das outras construções, das outras filosofias, porque é impressionante, né? Eu vou falar novamente aquilo aquela expressão que você colocou que marcou a questão da revolução, da nossa revolução humana, dessa possibilidade de transformação, né? De que tudo na vida há uma causalidade e que é possível a gente transformar. E eu acredito que a gente precisa sair um pouco desse campo de dor e de sofrimento que às vezes, e da gente encarar a encarnação como se fosse um peso, uma coisa tenebrosa, e a gente esquece da nossa revolução humana, do nosso potencial de transformação. Não é? Que eu acredito que essa é a essência do budismo, é a essência de muitas outras religiões. O que eu posso fazer agora? Né? O que existe de dificuldade não foi gerado lá atrás, nas encarnações passadas. A causa está presente. A causa continua comigo aqui. Né? Então eu termino esse encontro muito feliz, né? Primeiro pela receptividade, pelo acolhimento dos amigos que a gente faz, né, na vida. E é isso. Agradecer, leve o nosso abraço à instituição de vocês e diga que ficamos muito felizes, né, com a participação de todos. Com certeza, Alex. Se a Márcia quiser falar alguma coisa, o Christian, os outros participantes também desse curso. Eu gostaria só de agradecer também, acho que foi muito, muito esclarecedor, para mim principalmente também, achei muito, muito bom mesmo. E eu gostaria realmente, às vezes, até de a gente poder ter o round 2 da parte que vocês não conseguiram falar, e talvez até pudesse ter em algum outro momento, mas eu realmente muito obrigado pela disponibilidade de vocês, Carol, sua, do Carlos. E sejam sempre bem-vindos também para falar mais vezes, tá? Fica o nosso convite. Quer falar, Márcia? Agradecer a todos pela disponibilidade, pela gentileza de vir conversar conosco. Aqui é um curso, né? O Alex deve ter falado para vocês. Não, esqueci. A doutrina espírita. A gente chama de Koen. Isso. E então somos aprendizes junto com outros aprendizes. Aqui nós não temos mestres, somos todos aprendizes. E importantíssimo mostrar para os alunos outras construções, como disse o Alex, porque você só respeita a partir do momento que você conhece. É verdade. E se você conhecer, você tem direito de falar. Agora, se você não conhecer, não tem direito de falar absolutamente nada. E todas as outras religiões que a gente viu, cada uma tem o seu aspecto, e todas falam de amor, falam de crescimento. E por que não, né? Respeitar da maneira que deve ser respeitado cada ser humano, cada um tem o direito de escolher o que a torna, como diz o Chico, né, dentro da nossa, qual é a melhor religião? É aquela que te faz um ser humano melhor. Né? E dentro da doutrina espírita, isso é muito propagado. Nem todos ouvem não, viu, Carol? Mas deveria ser. Então a gente procurou estudar as outras religiões dentro do Koen para mostrar a beleza de cada uma.
Verdade. Então a gente agradece demais vocês por estarem disponíveis aqui para falar para todos nós. Obrigada, beijo no coração de cada um. Obrigado a Cláudia e a todos, viu? Claudinha maravilhosa. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Boa Foi noite. ótimo. Foi, sim. Tchau, Obrigada, gente. gente. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada. Boa noite, pessoal. Muito Boa obrigado pela noite, presença boa de todos. noite.